E eu quero falar hoje sobre o tema: você precisa viver com Deus. E Elias viveu com Deus. Elias teve experiências marcantes. Elias fala dessa geração profética, dessa geração que anda no monte da presença de Deus, dessa geração que ouve a voz de Deus, dessa geração que vê as obras de Deus. Ninguém via chuva, mas Elias se colocava e diz: pode ir lá ver, vai vir chuva. Estava 3 anos sem chover. Elias diz: vai vir chuva. E aí o moço de Elias disse: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: agora, meu amigo, vai chover. Elias saiu correndo, porque ele via o que ninguém via, amém? E a gente, como irmãos em Cristo, a gente aprecia. Quantos se inspiram assim, ver a história dos santos homens de Deus do passado, dos missionários, dos mártires, né, dos pais da igreja, dos reformadores, Lutero, John Bunyan, Wesley. Nós escrevemos as biografias dessas pessoas, nós reverenciamos os feitos, né? Nós tecemos vários elogios, erguemos memoriais, fazemos qualquer coisa menos imitá-los. E a Eve vai imitar os avivalistas, amém? Paulo disse: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E hoje eu vinha ouvindo a história da Aimee McPherson, né, da fundadora da Quadrangular. E a Aimee McPherson, ela, uma mulher, uma avivalista, uma história inspiradora. Eu quero imitar ela, amém? E ela nasceu de um casamento de um homem de Deus, uma mulher de Deus. O pai dela tinha 50 anos, a mãe dela tinha 15 anos. Aí era uma geração meio desconecta, né? O pai com 50 anos, um homem de Deus, pregador da palavra de Deus, do exército da salvação. A mulher dele, batizada no Espírito Santo. Aquela cultura do céu, né? O pai dela ensinou a Bíblia para ela, fazia ali momentos de ensinamentos bíblicos, que aquilo ficou tatuado no coração da Aimee McPherson. E a mãe dela, uma mulher de Deus, batizada no Espírito Santo. Então ela tinha a palavra, ela tinha o fogo do Espírito Santo da mãe dela. E aí o pai dela morreu, foram para ser missionário lá. O pai dela morre, a mãe dela junta as moedinhas e voltam para... Ela era lá do Canadá, voltaram para o Canadá. E aí ela casa e ela começa a tentar viver uma vida normal. Aquela mulher, né, viver ali para a família e tal. Mas ela tinha aquele fogo desde pequenininha, que o pai dela discipulou bem ela, a mãe dela ali, né? E aí ela ficou muito doente. E aí ela fez naquela época, imagina, hoje já é difícil, pastores são maioria, né? Ser pastora mulher, né? Imagina lá né? No início ali dos anos. E aí ela, muito doente, prestes a morrer, ela faz um voto com Deus. Ela: Senhor, eu vou cumprir o teu chamado. E ela se separa do marido. E ela pega um carro e vai com os filhos dela, roda os Estados Unidos pregando dentro de um carro. Ela é a primeira mulher a cruzar os Estados Unidos de ponta a ponta, pregando o evangelho, orando pelas pessoas. Ela parava naquelas cidadezinhas e pregava para aqueles camponeses, e parava naqueles centros urbanos, aquelas grandes cidades, e pregava. E aí perguntaram para o filho dela qual foi o maior milagre. Ela teve um ministério de milagres. E aí o filho dela disse: olha, imagina isso lá no início. Ela é uma mulher dirigindo o carro, e ela na estrada fura o pneu. E aí o filho dela disse que até hoje, se furar o pneu no meio da estrada, a gente fica apavorado se não tiver step, né? E os carros eram bem precários, ali não tinham tanta tecnologia. E aí ele disse que ela pegou e saiu do carro e foi orar no pneu. Ela disse que ela orou e o pneu encheu. E eles completaram a viagem. Quantos creem que Jesus é assim, queridos? Um milagre absurdo, fora da caixinha, né? A pessoa orar por um pneu furado e o filho dela ficou ali marcado, impactado com aquele milagre. E ela tinha o culto das macas. As pessoas doentes, acamadas, não podiam ir para o culto. E ela tinha uma reunião das macas. E lá o templo dos anjos cabiam 5.000 pessoas. E ela trazia todas as pessoas que tinham culto das macas. E em vez de cadeira, eram pessoas nas macas. Já pensou uma parada dessa doida? Aí ela saía e orava de maca em maca. E isso me fez lembrar um tempo que a gente... Quantos viveram esse tempo de a gente... Ela
ministrava com imposição de mãos, Rai, e ela só mudava para outra maca quando ela sentia que a unção tinha sido transferida. Quando ela sentia que a unção, lembra que a gente ficava impondo as mãos e orava, pá, a unção foi transferida. Aí ela ia para outra maca. E ela ficou esgotada de tanto orar. Diga, avivamento dá trabalho. Se doar, orar pelos outros. Avivamento é para quem quer se doar, se gastar nas mãos de Deus para abençoar pessoas. E olha outra loucura, Rai. Ela fazia o culto das ambulâncias. As pessoas que não tinham como vir, a casa dela era próxima do templo e ela ficava lá numa sacadinha lá. E aí ela convocava culto das ambulâncias. E aí a cidade, todas as ambulâncias faziam fila para receber a oração com imposição de mãos. E ela era cheia do Espírito Santo e milagres aconteciam. Os hospitais tinham que reservar ambulância, porque senão ficava sem ambulância a cidade, que fazia fila. E o número de curas era incontáveis, era muita cura. Tanto que ela em Los Angeles, ela tinha uma igreja de 5.000 membros. Ela foi a primeira a possuir uma rádio cristã em Los Angeles. A terceira rádio lá foi ela que até hoje tem a rádio lá da igreja dela. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aí mesmo que peço passou, agora é a nossa vez. Vamos imitar ela, vamos começar a orar pelos que estão na maca, amém? Vamos orar por aqueles que estão na ambulância. Se Deus não curar, eu não vou se sentir envergonhado, mas Deus vai curar se eu for lá e arriscar e ousar e me atrever a crer, né? Como diz o Smith Wigglesworth, você tem que se atrever a crer. Atreva-se a crer, amém? E a geração de Elias é uma geração que crê no poder de Deus, não é uma geração, não, está aqui, vamos ficar aqui, o culto é isso, e só isso que Deus vai fazer. Diga para o seu irmão, Deus quer fazer maravilhas, sinais, prodígios. Deus quer levantar você como instrumento dele para fazer coisas malucas, absurdas. Ela foi difamada, ela teve 3 casamentos e os 3, ela foi sequestrada, ela teve várias crises, mas o impressionante é que ela não se abateu, ela continuou firme. Todos os avivalistas a gente vê só o lado bom, né? Mas eles foram pessoas de fibra, que aguentaram a bronca. E aí, Elias viveu em crise. Ele era um cara que estava numa geração corrompida, que tinha sido capturada por Jezabel. Uma geração inteira se corrompeu. Ficou lá os 7.000 que não se dobraram, né? E Elias, no meio daquela geração. Mas olha só, eu vou fazer alguns pontos aqui. 1 Reis, capítulo 18, 37. Você precisa viver com Deus, amém? Diga para o seu irmão, você precisa ser um avivalista. Você precisa viver com Deus, acender uma expectativa de coisas gloriosas. Deus quer levantar uma igreja que crê no poder dele, que se atreve, amém? Que vai orar por coisa, imagina orar por um pneu furado. Eu falei isso, falo de novo, a pastora Edna, né? Ela orava, a máquina dela quebrou, ela ia lá e orava, e Deus consertava a máquina dela de lavar. Fé fora da caixinha, né? Não vou ligar aqui para o técnico, não vou orar e vai funcionar aqui esse carro, amém? Vai funcionar. Deus quer usar você. Olha lá, 1 Reis 18:37. Olha só a oração absurda aí. Responde-me, Senhor. Nesse tempo de assembleia solene, Deus vai responder coisas poderosas, amém? Olha aí, responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, responde-me para quê? Para que uma geração saiba que Deus está na IEV, amém? Que Deus está na tua vida, que Deus está no teu GC, que Deus está no teu ministério, amém? Que Deus é contigo. Diga, é o tempo de resposta de Deus. Por quê? Para que Ele seja Deus na minha vida e na tua vida, amém? Nós não servimos uma religião, uma placa denominacional. Nós servimos ao Deus vivo e poderoso, que faz o que Ele quiser, que não tem limites para Ele. É ou não é verdade? E aí Ele diz, para que todo esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração desse povo o quê? Voltar para Ti. Irmãos, diga, avivamento é quando Deus pega um homem e uma mulher, e ela se enche tanto de Deus, essa pessoa, que as pessoas vão ver Deus na vida dela. Ela não vai falar de Deus, as pessoas vão ver Deus, vão ver o fogo de Deus na tua vida, amém? Vão ver a glória de Deus na tua vida. Elas vão olhar para ti e vão dizer, meu irmão, essa pessoa é diferente, ela tem algo diferente. E o que é esse algo diferente? É a presença do Deus Todo-Poderoso. E elas vão olhar para ti, e elas vão se voltar para ti? Não, elas vão se voltar para Ele.
Uma cidade que estava longe de Deus se voltou. Uma geração, uma nação que estava longe de Deus se voltou para o Senhor. E aí nós precisamos imitar esses homens, essas mulheres que se derramaram como sacrifício para o Senhor. Como Romanos 12, 1, vai lá, vamos bater nessa tecla aí, Romanos 12, 1. Quando eu descobri isso, irmãos, a minha vida mudou. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo, meu irmão, pelo amor de Deus, te oferece como sacrifício vivo. Paulo está dizendo, querido, você tem que se oferecer como um sacrifício vivo. Não é mais pegar uma ovelha, não é mais pegar uma pomba, não é mais pegar ali uma efa de farinha, não. É você se oferecer como um sacrifício vivo. Que tipo de sacrifício? Santo. Diga, Assembleia Solene. É tempo de santidade, é tempo de se consagrar, queridos. É tempo de romper com o pecado, aquele pecadinho, aquele pecadão, você vai romper com ele. É tempo de se consagrar. Pastor, o senhor tem desejo de pecar? Tenho. Minha roupa está igual a tua, a gente tem a mesma bronca. A carne milita contra o espírito, não é só a tua carne não. E várias vezes, eu na minha falta de conhecimento, eu achava que eu era um desviado dentro da igreja. Eu dizia, mas como que eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, e eu sinto esse desejo? É a carne, não é você, é a velha natureza. Você não é o velho Adão, você é o novo Adão, você é o último Adão, mas o velho Adão está ali na tua carne militando. E aí você vai decidir se você vai andar no Espírito, ou se você vai se inclinar ao desejo da carne. Aí Paulo está dizendo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu não vou agradar a minha carne. Ou eu agrado a Deus e desagrado a minha carne intencionalmente, ou eu agrado a minha carne e desagrado a Deus. Ele diz, limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, né? Aquele que quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. Mas aquele que quer ser amigo do mundo, ele vai ser inimigo de Deus. Não tem meio termo. Diga, santidade, avivamento, é uma consagração radical. Eu vou parar de falar palavrão, eu vou parar de ver porcaria, eu vou limpar as minhas mãos, eu vou lavar o meu coração, amém? Eu vou limpar os meus olhos, eu vou lavar os meus ouvidos. Eu me lavei no sangue do Cordeiro. Tem uma música do eu me lavei no sangue do Cordeiro. Eu me lavei no sangue do Cordeiro, do Cirilo, que eu piro nessa música. E eu vou subir mais alto, eu vou subir mais alto. Eu não estou nem aí porque você pensar de mim. Eu não estou nem aí porque eu já me lavei no sangue do... Então, sacrifício vivo e agradável a Deus, que é um culto racional, é uma decisão. Ou eu vou fazer a vontade da minha carne e vou me dar mal. Eu tenho dito, o pecado é gostoso, pecar é prazeroso. O problema, irmão, é a consequência do pecado. A consequência do pecado, irmão, é morte, é dor,